Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel e eu estou cursando licenciatura em História pela Universidade Uniter e hoje estou aqui para apresentar meu trabalho de portfólio, que foi me proposto que eu pesquisasse sobre duas grandes construções, a Transamazônica e a usina de Belo Monte, e fala sobre alguma obra que teve algum impacto na minha cidade ou na região próxima. Então eu irei começar falando sobre a Transamazônica. A ideia da Transamazônica surgiu em 1970 pelo então presidente Médici. A ideia em si era trazer o pessoal do Nordeste e levar para a Amazônia. Por que trazer o pessoal do Nordeste para a Amazônia? O que ocorria? Na década de 70, estava acontecendo a famosa seca de 70. Era uma seca terrível. O povo nordestino estava sofrendo muito com a falta de chuvas, não existia água, não tinha comida. Era uma cena terrível. Então a ideia era tirar eles dessa seca e levar para as terras férteis da Amazônia. Eram terras férteis inexploradas até então. Ele teve essa ideia de construir a Transamazônica, que era a BR-230, que saía do Nordeste até a Amazônia. Porém, a BR nunca chegou a ser concluída de fato. A maior parte do seu trecho nunca foi pavimentado. Em dias de chuva ela fica intransitável. Não há como circular nenhum veículo por lá. Outra dificuldade que ele encontrou foi o próprio povo nordestino não queria sair do Nordeste, por motivos de insegurança. Eles não sabiam o que iriam enfrentar ou o que iriam encontrar na Amazônia. O governo em si não tinha um plano para isso. Eles não tinham um projeto de incentivo de tirar o povo da Amazônia. Não existiam demarcações de terra, não existia um cadastro, não existia nada. Ou seja, era totalmente inseguro sair do Nordeste, mesmo na seca, e ir para a Amazônia sem garantias. Ao invés disso, se instalou outras empresas e outras usinas lá, como até usinas que fabricavam o ferro chamado guso. Esse ferro guso é fabricado com um carvão altamente poluente. Outro problema foi o grande desmatamento causado para a construção da BR-230. Não havia um planejamento ou pensamento em si sobre o que iria desmatar. Não tinha esse pensamento na época. E somente em 2011, com a ação do IBAMA, em apenas uma cidade da Amazônia, visitou 10 fábricas e das 10, 9 foram fechadas por serem altamente poluentes, aplicando multas altíssimas. Essas fábricas fecharam e infelizmente 6 milhões de pessoas, 6 mil pessoas ficaram desempregadas. Tudo por culpa de um mau planejamento. Agora, voltando um pouco no tempo, já estamos em 2011, voltando um pouco, em 1975 dá-se início a outra grande obra, que é a usina hidroelétrica de Belo Monte. Começa ali então a ideia da compra do terreno, mas vai encontrando vários obstáculos e vai se estendendo até chegar perto dos dias de hoje. Lá para 2011, 2012 começa a obra. O problema maior foi que para construir elas ficavam em várias terras indígenas. E aí elas têm que retirar a população indígena dali para começar a construção da obra. Também havia um desmatamento gigantesco nessa região. Então a empresa teve que mudar diversas vezes suas ideias, seus planos, para que, junto com o IBAMA, diminuísse os impactos que ela iria causar ali na região. Nesse caso, o IBAMA trabalhou forte para tentar reduzir o impacto causado pela usina. Teve suas obras modificadas, o impacto reduziu, mas não foi o suficiente, vejamos assim, digamos assim, não foi o suficiente. Por quê? Porque para a construção dela, além do desmatamento, teve que mudar rios e alguns deságuos de açudes para a usina. E às vezes esse coisa foi mal planejada e os açudes estouravam e alagavam as vilas vizinhas. E o pessoal perdia suas casas, seus lares, coisa que até hoje ninguém foi indenizado. Também o povo indígena, o que ocorreu com eles? Eles foram obrigados a saírem de suas casas onde conheciam as gerações, eles conheciam o ambiente, o local onde caçar, onde pescar, tudo era na palma da mão deles e foram obrigados a ir para um local específico designado pela empresa. E até hoje também não foram indenizados pelas suas terras que foram tomadas, digamos assim. Eles tiveram que ir para um local e recomeçar tudo do zero em um pequeno trecho. Eles foram, digamos que, recuados.
Um ponto positivo da construção da hidrelétrica é que ela conseguiu gerar energia para 60 milhões de consumidores, abastecendo 17 estados, e também gerou milhares de empregos. Somente na cidade de Altamira teve um grande crescimento de 150% da classe trabalhista, é claro. Os pontos negativos, como foi citado, além de algumas pessoas perderem suas casas com um mau planejamento e o grande impacto ambiental com desmatamento e mudança da correnteza. E agora eu vou falar um pouco sobre alguma obra da região, não é bem da minha cidade, mas vem para cá, é sobre o açude da Carangueja. Ele foi criado para trazer água para as cidades de Palmeira dos Índios, Quebra-Angolo, que é onde ela fica, Igaci, Estrela de Alagoas e Minador no Negrão. Ela também abastece alguns vilarejos circunvizinhos. E o problema em si está na falta do planejamento da criação desse açude, porque em tempos chuvosos, de alta chuva, ele chega a transbordar em tempo de estourar. E algumas vezes, de tanto transbordar, já alagou alguma cidade vizinha, próxima lá. O outro problema também está na estiagem, porque não há um planejamento correto de distribuição de água para todas as cidades. É simplesmente abrir as comportas e a água chega nas cidades. Não há um planejamento em si. Quando está no tempo de seca, de estiagem, o nível de água chega a baixar quase zero, o que causa que todas as cidades ficam sem água. E aí na seca, além do calor, a gente fica sem a água, por falta do mau planejamento. Então, o que aconteceu? Alguns prefeitos tiveram a ideia de tentar trazer uma água de outro estado para cá. Porém, quando eles estavam pensando na ideia, teve as chuvas e a barragem voltou ativa, reviveu e a ideia morreu aí. Então, falta um pouco de planejamento também nessa obra. Bom, minha apresentação termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.